da relatora. Ministro Dias Toffoli, habeas corpus número 113.857, paciente Whitson Silva da Costa, petrante Defensoria Pública da União. Coator, Superior Tribunal Militar. Senhor presidente, impetrado pela Defensoria, aponta a autoridade coatora, o STM, que negou o provimento a recurso de apelação. Sustenta a impetração, em linhas gerais, que a vedação contida na alínea A do inciso 2 do artigo 88 do Código Penal Militar seria incompatível com a Carta. Por essa razão, entende que essa proibição a priorística e abstrata da suspensão condicional da pena pela prática do crime de deserção não teria sido recepcionada pela Constituição. Este é o ponto. Se esse dispositivo que impõe a vedação da sursi por determinação ex lege teria ou não sido recepcionada pela Constituição. O parecer foi no sentido da denegação da ordem. Esse é o relatório. Eu peço para que seja distribuído o meu voto. Ele é muito extenso, senhor presidente. Transcrevo praticamente na íntegra do outro voto proferido pela eminente ministra Elizabeth Teixeira Rocha no Superior Tribunal Militar, que ficou vencido naquela corte, exatamente no sentido da não recepção do dispositivo, na linha do que o Supremo vem decidido, que essas vedações ex lege não podem prevalecer, mas eu entendo não recepcionado para tempos de paz. Para tempo de paz. A conclusão do meu voto, eu proponho que seja declarado não recepcionado pela Constituição de 1988, a linha A do inciso 2 do artigo 88 do Código Penal Militar e, em consequência, a linha A do inciso 2 do 617 do CPPM, do Código de Processo Penal Militar, na parte em que exclui, em tempo de paz, a suspensão condicional da pena aos condenados pela prática do crime de deserção. No caso concreto, qual o pano de fundo para vossas excelências entenderem a gravidade que é uma imposição ex lege de tal espécie, mesmo em tempo de paz? O caso concreto cuida de deserção em tempo de paz que perdurou por apenas 4 dias, quando então o paciente se reapresentou, foi reincorporado, e não consta que tenha cometido nova falta. A pena aplicada foi de 6 meses. 6 meses de detenção e vedada a concessão da sursi, por fundamento exclusivamente legal. O voto é bastante longo, eu vou ler a ementa e, se houver alguma divergência, aí eu faço a leitura. A norma em questão avilta mais diretamente a equidade pela qual se espera a harmonia na aplicação dos princípios constitucionais e das normas infraconstitucionais. Assim como deve o legislador, ao estabelecer tipos penais incriminadores, inspirar-se na proporcionalidade, não combinando sanções ínfimas para crimes que violem bens jurídicos de relevo maior ou penas exageradas para infrações de menor potencial ofensivo, deve observar idêntico preceito às normas tendentes à individualização dessas mesmas penas, atento às condições específicas do violador da norma e das consequências da infração por ele cometida, ao bem jurídico tutelado pela lei e à eventual vítima do crime. Feitas essas considerações, penso que no caso deve ser superado em parte o disposto na linha A do inciso 2 do artigo 88 do Código Penal Militar, vedação legal à suspensão condicional da pena, admitindo-se o sursi no crime de deserção para aqueles que preencham todos os demais requisitos previstos no artigo 84. É evidente que, em determinados casos concretos, poderá o juiz não conceder a sursi, mas isso não é a priorístico. Nessa conformidade, declara-se não recepcionada pela Constituição de 88 a linha A do inciso 2 do artigo 88 do Código Penal Militar e, em consequência, a linha A do inciso 2 do 617 do Processo Penal Militar, na parte em que exclui, em tempo de paz, volto a frisar, em tempo de paz, a suspensão condicional da pena aos condenados pela prática do crime de deserção.
Estou concedendo a ordem nesse sentido, senhor presidente. Ministro Teori. Ministra Rosa. Também acompanho, presidente. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator para manter a coerência com o julgado pelo Tribunal Pleno e do qual eu fui relator para o acordo em 6/10/2011. E ali destacou-se, na ratio decidendi do acordo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se inclinado pela constitucionalidade do tratamento penal processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das instituições militares. Aliás, é da lavra da segunda turma de Vossa Excelência, inclusive o relator, habeas corpus 9.015, também nesse sentido. Os precedentes cuidam de suspensão condicional do processo, não da pena, mas a ratio é a mesma para ambas as situações. Por isso que entendo que não é inconstitucional o tratamento mais severo no âmbito do direito penal e processual militar. O Pleno deixou assentado o seguinte: Código de Processo Penal Militar, artigo 187, crime militar próprio, suspensão condicional do processo, artigo 90-A da Lei 9099/95, Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar. Constitucionalidade face ao artigo 98, inciso 1º, parágrafo 1º da Carta da República. Ter dicto inconstitucionalidade da norma em relação a civil processado por crime militar. Mas foi uma questão que o ministro Celso de Mello colocou naquela oportunidade. Em caso, o pedido e a causa de pedir refere-se apenas a militar responsabilidade por crime de deserção. Então, era um caso específico de militar responsabilizado pelo crime de deserção, definido como delito militar próprio, e, na realidade, aqui entendeu-se que essa, vamos dizer assim, benesse penal da Lei dos Juizados Especiais não se aplicava aos delitos militares e ao Código de Processo Penal Militar, em razão exatamente de que o Supremo Tribunal Federal tem como justificativa para esse tratamento mais gravoso a preponderância dos interesses da pátria e de suas instituições militares em confronto com o regime aplicável ao particular pelo Código Penal Comum. Então, com esses fundamentos, peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para denegar a ordem. Ministra Camila. Só uma questão, ministro Toffoli, porque como eu não li a íntegra do voto, ou seja, nós estamos declarando não recepcionado apenas essa passagem grifada, no sentido... Dispositiva, a parte final do meu voto. Sim. Eu digo... Só o em tempo de paz... No caso em análise, diante de uma deserção consumada durante breve período, só 4 dias, em que o militar apresentou-se voluntariamente ao serviço, assumindo as consequências de seu ato, sendo reincorporado, inclusive, não me parece que seja possível, por mero imperativo de lei, impedir a apreciação das condições objetivas e subjetivas do crime e de seu autor por parte do julgador, vedando de forma a priorística, absoluta e congente a implementação da suspensão condicional da pena, o que não impede que o juiz, no caso concreto, analise e verifique. Então, nessa estou conformidade, de acordo, é suficiente. Nessa conformidade, proponho que seja declarada não recepcionada pela Constituição de 1988 a linha A do inciso 2 do 88 do CPM e, em consequência, a linha A do inciso 2 do 617 do CPPM, na parte que exclui em tempo de paz a suspensão condicional da pena aos condenados pela prática do crime de deserção. E aí eu digo, concedo a ordem para implementar em favor do paciente, porque no caso concreto eu entendo. Pois é, a única eu acompanho Vossa Excelência. Foram 4 dias, ele se apresentou voluntariamente eu vi. E foi reincorporado. Sim. Então a única coisa que eu quero chamar a atenção, estou acompanhando Vossa Excelência, presidente, aqui. A declaração seria para não recepcionar, tal como já fizemos em outras normas, apenas
para que o juiz pode, no caso concreto. Mas, exatamente, como diz o ministro mas no relator, caso concreto, eu já chamando a atenção do relator. O declara a norma não recepcionada. Não recepcionada. Se assim é... Para o tempos juiz de paz. Não pode, Para não poderá. Não, porque examinar, o que o ministro, parece por isso que eu chamei a atenção, o que o ministro relator está dizendo é que, como nós já fizemos em outros casos, impede-se sequer de apreciar. Impede-se apreciar. E aí o afastamento permite ao juiz apreciar. Permite o juiz Neste apreciar. caso, E neste caso, apreciando, eu digo o a seguinte: concessão da ordem se impõe. conceda a ordem para implementar em favor do paciente o benefício do SURSI pelo prazo de 2 anos, nos termos do 84 do CPM, devendo cumprir as condições previstas no 626 da Lei Adjetiva Castrense, excetuada a da linha A, se ainda ativo no serviço, com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o juízo da execução, designando o juiz auditor prolator da sentença para presidir a audiência de monitória ex vido 611 do mesmo diploma legal. Ou seja, eu entendo não recepcionado o dispositivo que veda a análise pelo juiz do caso concreto, das condições objetivas e subjetivas para a concessão da SURSI, e afastando a vedação legal, no caso concreto, que digo, ele desertou por 4 dias, reapresentou-se voluntariamente e foi reincorporado, foi condenado a 6 meses de detenção, só não lhe foi concedida a SURSI por vedação legal. Eu entendo que, nesse caso, é o caso, então, de concessão da ordem, uma vez afastada a vedação legal. Presidente, apenas um aspecto que devemos ter presente no julgamento desse caso. Nós estamos a lidar com uma matéria que diz respeito a predicados muito caros em se tratando de Forças Armadas. Sim. Disciplina e hierarquia. E o conflito de uma norma do Código Penal com a Carta da República deve ser um conflito evidente. E, no caso concreto, como ressaltado pelo Mário José Guise, subprocurador-geral da República, a Carta é categórica ao remeter à organização da Justiça Militar e também a definição dos crimes e consequências desses crimes ao legislador. E, no caso, aqui nós tivemos uma opção política normativa no que, tendo em conta os predicados a que me referi, que, repito, são caríssimos às Forças Armadas, se afastou a suspensão condicional da pena e previu-se a necessidade de execução para que se tenha o efeito pedagógico, profilático, né, da pena imposta. Por isso é que precisamos marchar com muita, a meu ver, muita segurança. E há um princípio básico de hermenêutica e aplicação do direito, segundo o qual somente se deve declarar conflitante com a lei maior, preceito normativo, se esse conflito for um conflito evidente. Eu já adianto o meu voto, né, entendendo que não há esse conflito e não me sensibiliza para a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade o fato de ter-se um crime que, para o leigo, pode ser de menor importância, mas que para as Forças Armadas é de importância ímpar, que é a deserção, e uma pena branda imposta pela auditoria militar, uma pena de 6 meses, penso que foi apenas a pena imposta pela auditoria. Por isso eu peço vênia já acompanho o voto proferido pelo ministro Luiz Fux, indeferindo a ordem. Ministro Carlos, eu indago se Vossa Excelência vai tão longe quanto foi o ministro Toffoli. Não, eu apenas daria uma interpretação no sentido de que o juiz poderia, num caso concreto, seria compatível com a Constituição, no caso concreto, ele analisar, mas eu então concederia
parcialmente para permitir que o juiz analisasse, mas sem declaração de inconstitucionalidade. Não, porque ele declara não recepcionado. Eu declaro não recepcionado. E eu não vou tão longe. Nada vai impedir do juiz negar a concessão da sursi, tal qual já julgamos em matéria, por exemplo, do tráfico, que era aquela vedação da concessão da liberdade provisória. Agora, Vossa Excelência declara não recepcionado o texto. Recepcionado ele não vai poder, eu acolho que o ministro-presidente... Não, ele pode não conceder a sursi, ele vai analisar os critérios objetivos e subjetivos para a Mas Vossa Excelência já concessão, está concedendo. nesse caso, Não, 4 ele dias. concede, eu também concedo, só que Foram parcialmente 4 para- dias, ele se reapresentou voluntariamente, foi reincorporado e está condenado a 6 É a anos. lógica das Forças Sabe, Armadas. tenhamos também como inconstitucional o afastamento da Lei 9.099, no que viabiliza a transação, a suspensão do processo, né? O afastamento da jurisdição militar. O Pleno estabeleceu essa distinção a que se referiu o ministro Marco Aurélio, porque no próprio texto constitucional há esse discrimen das instituições militares, do regime de disciplina diferente. É um regime diverso. E é como disse o ministro Marco Aurélio, realmente, se nós colocarmos aqui que o afastamento só de 4 dias, mas aqui foi um militar que abandonou o posto. 4 dias. Eu tenho até uma outra informação, mas que seriam 8 dias, mas isso é indiferente no caso concreto. Apenas a Constituição garante, em prol dos interesses maiores das instituições militares, esse regime mais gravoso. E o Pleno tem chancelado, e as turmas também, nos habeas corpus. Sim. Presidente, se os colegas permitirem, eu vou pedir vista dos outros. Após o voto do presidente relator, que concedia a ordem e considerava não recepcionado o dispositivo legal, o dispositivo do Código Penal Militar, e do voto da ministra Carmen Lúcia, que o acompanhava parcialmente, e do ministro Marco Aurélio. Eu gostaria de aguardar, neste caso, o você- voto você vista prefere? e não se proclama o Ministro meu Marco voto. Aurélio também? Aguarda? Tem, porque já adiantei Tem. o voto. Estou convencido sobre a matéria. Presidente, Vossa Excelência não... Não colheu cheguei meu até voto. Vossa Excelência. Pois não, está bem. E do ministro... Eu Ministra vou Rosa? aguardar. Eu vou manter, senhor presidente. Tá. Então vou refazer a proclamação. Após o voto do ministro Dias Toffoli, que considerava não recepcionado o dispositivo do Código Penal Militar, e os votos dos ministros Luiz Fux e Marco Aurélio, que divergiam de Sua Excelência, pediu vista ao ministro Teori Zavascki. Ministra Carmen